Oi, então, bom dia a todas e a todos. Dando continuidade à aula passada, né? Você está sem áudio ainda? Vocês estão me ouvindo bem? Anderson, por que você está triste? Ok. Eu estava ensinando o pessoal que já chegou antes um pouquinho, alguns recursos que a gente pode utilizar. Um deles, que Anderson acabou de dizer que não está triste, são esses emojizinhos aqui, ó, onde tem do lado esquerdo, atualizar meu ícone. Se vocês verem, ó, eu vou agora levantar a mão, eu posso colocar que eu estou feliz, eu posso colocar Flávia levantou a mão, Tatiane, entendeu? Eu posso colocar que eu estou confusa. E aí, cada íconezinho desse que vocês vão atualizando serve, né, de sinal para o interlocutor, no caso eu que estou falando. E aí, conforme vocês forem colocando, eu posso ir habilitando, digamos, Anderson colocou ok. Digamos que ele coloque levante a mão. Eu entendo que Anderson quer falar, né? Então, eu ativo o microfone de Anderson e Anderson pode falar. Ou eu coloco a tela para Anderson, coloco o Anderson como apresentador. E aí, Anderson pode riscar, sublinhar, digitar, para me mostrar na minha apresentação de slide onde ele não está entendendo, né? Ele pode ter colocado confuso, por exemplo. Além do bate-papo que a gente já utiliza aqui do lado, né? Do lado direito de vocês. E a opção que vocês estão vendo aí embaixo do slide, no meu aparece uma nuvenzinha. Como eu tô, porque eu estou como apresentadora, significa que eu posso carregar slide aqui para apresentação, eu posso carregar um vídeo, coisas assim do tipo. E vocês podem, quando eu torno outra pessoa apresentadora, essa pessoa pode fazer a mesma coisa, carregar slide, carregar vídeo, carregar outras coisas, certo? Então vamos lá. Antes de começar a nossa aula de hoje, eu separei para a gente um textozinho que eu acho que contempla um pouquinho do que a gente vai conversar hoje. A disciplina, oficialmente, gente, ela estava divulgada como dia 2, né? Mas ontem com o Renivaldo eu fechei que todas as disciplinas começam aos domingos. Então, a disciplina ele já programou para entrar no ambiente oficialmente a partir de amanhã. Então, de meia-noite de hoje para amanhã, a disciplina vai ficar visível para vocês, certo? Mas vocês já conhecem, a partir da webconferência da semana passada, o que é que a gente vai ter, né? O slide da primeira semana vocês já viram comigo. Tem uma atividadezinha lá, bem simples, que foi o que nós já fizemos semana passada, que foi falar um pouquinho, pensar em algum professor, lembrar por que a gente tem aquele professor na memória da gente, o que é que ele teve de legal, o que é que ele não teve de legal, o que é que fez a gente guardar a memória daquele professor para a nossa vida. Bem facilzinha, bem simplesinha. Na segunda semana, é o slide que a gente vai estar vendo hoje. Inclusive, eu coloquei na primeira semana no acervo didático a ementa da disciplina, que é legal porque lá tem as referências bibliográficas complementares, que vocês podem tanto acessar via internet, como acessar em alguma biblioteca. Eu coloquei o link também do EduCaps, que é um banco de dados da CAPES, onde vocês podem acessar outros materiais que estão disponíveis para vocês na internet, né, no caso da CAPES, e que podem embasar o estudo de vocês, certo? Os slides são apenas norteadores do que a gente vai estar conversando aqui, do que a gente vai estar dialogando, como se fosse uma espécie de resumo, de síntese, para que possa facilitar nossa aprendizagem, nossa interlocução durante as aulas e das atividades que são propostas, né? Como eu apresentei semana passada, não sei se estava todo mundo aqui, nós teremos 3 atividades avaliativas pontuadas, mas teremos outras atividades que farão parte desse processo nosso de diálogo. Então, sintam-se à vontade de participar, sintam-se à vontade de fazer, e a gente vai trocando durante esse percurso, beleza? Deixa eu abrir aqui para ver se alguém falou alguma coisa, alguém disse alguma coisa. Sim, na verdade, a disciplina ainda não está disponível no ambiente para vocês. Começa de hoje para amanhã,
certo? É porque, como o material já estava pronto, eu quis adiantar um pouquinho para vocês ficarem mais tranquilos. Inclusive, para quem não estava semana passada, eu já indiquei como leitura que vai ser o livro do seminário final, a leitura do livro Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire. E aí, até curioso, um aluno me perguntou, não me lembro agora quem foi, Suelen, se eu discordar de tudo, né? Vocês têm todo o direito de discordarem de tudo. Vocês só precisam fazer a apresentação do que é para ser feito, né? O que é que Paulo Freire traz, pensando nos eixos lá que eu coloquei? Ele traz isso, isso e isso. A partir da apresentação de vocês, vocês vão dizer, eu concordo, eu discordo, eu acho que isso deveria ser assim, eu acho que ele não foi feliz nessa afirmação, ou eu concordo por isso, isso e isso. Enfim, esse é o momento de diálogo, né? Mas eu acho importante que a gente tenha uma leitura para embasar esse nosso diálogo. Então, a gente não pode discordar por discordar. A gente precisa embasar a nossa discordância, certo? A atividade da semana passada, ela não começou ainda. Ela vai começar a partir de domingo, certo? E eu fiz uma amostrazinha aqui no ambiente, na web, mas vai começar, ok? Deixa eu adiantando e aí vocês vão colocando as perguntas para a gente não atrasar, porque a nossa web não se estende muito durante o dia, mas para a gente ter esse contato. Então, o texto de hoje é de Rubem Alves. Eu até falei um pouquinho na aula passada, mas eu queria ler para vocês hoje, que é há escolas que são gaiolas e há escolas que são asas. Escolas que são gaiolas existem para que os pássaros desaprendam a arte do voo. Pássaros engaiolados são pássaros sob controle. Engaiolados, o seu dono pode levá-los para onde quiser. Pássaros engaiolados sempre têm um dono. Deixaram de ser pássaros porque a essência dos pássaros é o voo. Escolas que são asas amam pássaros engaiolados. O que elas amam pássaros engaiolados. O que elas amam são pássaros em voo. Existem para dar aos pássaros coragem para voar, ensinar o voo. Isso elas não podem fazer, porque o voo já nasce dentro dos pássaros. O voo não pode ser ensinado. O voo só pode ser encorajado. Rubem Alves. Esse é um dos textos de Rubem Alves que eu adoro e que eu acho que ele tem tudo a ver para a gente introduzir nossa aula de hoje, já que a gente vai falar sobre tendências pedagógicas. Então, começando a nossa aula, eu queria que a gente pensasse que o objetivo nosso, ou pelo menos o meu objetivo hoje, é que nós possamos, na nossa vida docente, ser esse propulsor de voos, né? Que a gente possa possibilitar os nossos alunos voos cada vez maiores, cada vez mais largos, cada vez melhores, porque a gente não ensina o pássaro a voar. A gente permite que o pássaro voe, né? Então, que a gente possa ser instrumento de voo para muitos e muitos e muitos alunos. Gerson, sua internet está ruim, que o áudio não está chegando, mas eu vou gravar, tá? A aula está sendo gravada, Gerson. Então, se você conseguir depois assistir em algum outro lugar, você não está me ouvindo, né? Deixa eu escrever. Bora lá. Hoje, talvez, seja a tendência mais fácil, né? Primeiro, eu queria que a gente entendesse um pouquinho o que são essas tendências pedagógicas. Às vezes, a gente tem muita confusão entre tendência pedagógica, tendência da teoria da aprendizagem. A tendência pedagógica, elas são correntes, que o nome já diz, né? Tendência que tende mais para uma linha pedagógica ou para outra. Eu trouxe até o significado de tendência pedagógica no dicionário, né? Que ela vai falar de propensão, inclinação, disposição, propósito. Na parte científica, a tendência é formada por um conjunto de fundamentos e princípios que subsidiam nossa visão de mundo e de sociedade.
E, pensando no lado pedagógico, é a articulação estabelecida entre essas tendências e nossas ações, que fazem com que reflitamos sobre a ação humana. Então, a tendência pedagógica, ela vai ser localizada num tempo, no espaço, ela acontece dentro de um contexto, e é ela que define pensando do lado pedagógico, é ela que define as nossas ações. Então, quando eu digo, por exemplo, que o professor tende pedagogicamente a uma corrente, que é a tendência pedagógica tradicional, quando eu digo isso, mentalmente eu já estou descrevendo o que é que esse professor acredita pedagogicamente, enquanto visão de professor, visão de aluno, visão de avaliação e visão de metodologia, certo? Dentro da classificação das tendências pedagógicas, vocês verão, no final eu vou apresentar um quadro para vocês das tendências, mas nós teremos, né, a tendência tradicional, a escola nova, tecnicista, libertadora, libertária e crítico social dos conteúdos ou histórico crítico. E cada uma dessas tendências, elas terão características e elas terão perfis de que professor é esse, que aluno é esse e que perspectiva metodológica esse professor vinculado àquela tendência ele tem, certo? Então, eu trouxe essa introdução aqui, né, falando que se a gente está dizendo que as tendências elas estão atreladas a um contexto histórico de tempo, de ações políticas e sociais naquele momento que descrevem aquelas tendências, eu estou dizendo que tudo que está acontecendo ao nosso entorno, aos movimentos educacionais, internacionais, políticos, locais e internacionais, influenciarão ou influenciaram na tendência escolhida. A de hoje, que a gente vai começar, de tira-gosto, é a tendência tradicional. Quem não e quem nunca aqui veio, vivenciou ou viveu a tendência tradicional? Se eu pudesse descrever, né? Não sei se vocês, alguém aqui já estudou didática anteriormente? Quem sim, levanta a mão. Marivaldo, olha a pergunta. Quem já estudou didática anteriormente? Rita. Rita, habilite seu microfone aí. Fale para mim como foi sua experiência com a disciplina. Rita? Você fala não, Rita? Ah, então Jailton. Tá com o microfone, Jailton? Não? Jailton, Jailton. Então, vou adiantando, tá? Ou alguém que esteja com o microfone e queira falar? Luciano, você que entrou agora, você já estudou didática anteriormente? Falem aí. No meu tempo diziam que a didática é a disciplina que ensina a ensinar, tem como objetivo a técnica de ensino. Então, hoje ainda utilizam-se um pouco essa ideia de que a didática é ensinar como ensinar. E é isso que eu vou desmistificar, né? Na verdade, a gente vai ver outras coisas além disso. Que a gente, na didática, ela não só estuda
como ensinar. A gente vê outras coisas para além disso, né? Mas também isso, né? Então a gente também vai ver plano de ensino, plano de aula, metodologias de ensino, como fazer, como não fazer, mas não é só isso que a gente vai ver em didática. Dentro dessas tendências, por exemplo, ainda que vocês não tenham estudado, se eu falo para vocês que vocês têm um professor que é um professor que é tradicional, né? Como é que você acha que é esse professor? Como é que você acha que ele encara essa aprendizagem? Como é a aula dele? Como é a relação dele com o aluno? Como é a avaliação dele? O que é que vocês acham? Quem se habilita a falar, ativa o microfone aí. Marivaldo, quer falar? Fala aí, Marivaldo. Ah, você não consegue falar, não? Eu acho que consegue. Tenta aí. Não? Isso, Alceninho, uma aula com decoreba. O que mais? Então, se você está falando da aula decoreba, é a metodologia, né? Então, significa aquela aula que o professor quer que você decore todas as vírgulas, letras e pontuações que ele utiliza. O que mais? Aprendizagem mecânica centrada na figura do professor, ok. Então, o professor ele entende que ele é o todo-poderoso, detém todo o conhecimento, só ele sabe. Isso, Wilson. Aula descontextualizada na maioria das vezes, não leva em conta quem é esse aluno, que contexto esse aluno está inserido, o que mais? Isso, método via repetição. É a decoreba, né, que a gente falou. É a ideia, a gente vai chamar na teoria tradicional, na tendência tradicional, de enciclopedista. O que quer dizer isso, Suelen? É a ideia de que aquele melhor aluno, aquele que sabe mais, é aquele que mais decora. E quanto mais conteúdo eu passo para esse aluno, mais ele aprende ou mais ele sabe. E como é que eu vou conseguir isso? Pela repetição, pela cópia. Luciano, eu preciso abrir, Luciano de Castro. Peraí que o Luciano quer falar. Peraí, Luciano. Luciano de Castro. Posso sim. Deixa eu ver, Luciano. Eu acho que você que ativa, Luciano, não? Olha aí. Opa. Não, sou eu. Hum. Luciano, fala aí. Eu acho que eu coloquei agora para você. Eu coloquei você como moderador, não? Ó, tá vendo? Você já mexe até o. Ah, então tenta fazer isso. Deixa eu tirar você, então, moderador. Seu microfone não está ativo, porque eu acho que não sou eu que ativo o seu microfone, não. Tenta depois logar novamente, então. Ou vai escrevendo aqui, Luciano, se você quiser, certo? Tá bom? Então, bora lá. Então, é tudo isso que vocês foram colocando. Eu digo que para a gente sempre é mais fácil pensar na teoria tradicional, porque a maioria de nós vivemos ou ainda vivenciamos a teoria tradicional, a tendência tradicional. Você não está ouvindo? Vocês estão me ouvindo?
Ah, ok. Ok. Então, vamos lá pensar quem é essa tendência tradicional. É a divisão normalmente feita para que a gente pense as teorias de forma mais pedagógica, a gente dividir, né? Em escola, quem é essa escola, né, em cada tendência, no caso da nossa hoje, a tendência tradicional, qual é a metodologia utilizada, qual o conhecimento utilizado. Aí alguém ativou. Luciano, fala, Luciano. Eu tive que me logar novamente para entrar com o microfone. Pronto, falei. Com relação à pedagogia tradicional, pedagogia tradicional não tem muitos lados, né? O pessoal sempre fala que os professores são aqueles que centralizam a atenção para ele. Não querem que o aluno fale a não ser aquilo que eles querem ouvir. É isso que a ideia de professor tradicional é essa, né? Aquele professor que centraliza Exatamente. ele, a liberdade do aluno de se expressar. Exatamente, Luciano. Então, quando a gente está falando dessa tendência tradicional, é desse professor que eu estou me referindo, sim. É desse professor detentor do conhecimento. Vocês lembram, gente, se vocês não são da época de vocês, com certeza em filmes ou em algum curso que vocês tenham feito, vocês já viram. E o professor ele fica, inclusive, num pedestal, num lugar um pouquinho mais alto, assim, e os alunos lá embaixo. Vocês já viram isso? É dessa perspectiva que eu estou falando. Quando o professor ele acha que só ele pode falar, só ele sabe, só ele tem conhecimento para trazer, porque ele sabe e o aluno não. Daí vem até o aluno, né? O sem luz, o significado da palavra aluno. Então, só o professor tem coisas a acrescentar e só o professor tem coisas a trazer. Então, é o que eu trouxe para vocês aqui no slide. Qual o papel da escola quando a gente está falando dessa tendência tradicional? Essa escola ela tem o objetivo de transmitir conhecimentos disciplinares para a formação geral dos alunos, objetiva e preparação intelectual. Tem uns posts muito bacanas, assim, muito engraçados, que é o aluno vai chegando para o professor e o professor vai pegando a cabeça do aluno e transformando em quadrados, né? Vai transformando em quadrados. Porque é essa a ideia dessa escola tradicional. Padronização dos conteúdos desse aluno. Algum de vocês falou anteriormente, né? Sem levar em conta o contexto. Então, ele não leva em consideração onde ele está inserido e onde ele está dando aquela aula, que aluno é esse que ele está falando, de onde vem esse aluno que ele está falando. Lembra que a gente falou até na aula passada, na web passada, da ideia dos polos, né? Como se eu desse aula, independente de se eu estou dando no polo de Lauro de Freitas, de Camaçari, de Ilhéus, de Simões Filho, de São Francisco do Conde, eu uso as mesmas páginas amarelas dos meus cadernos de aulas anteriores. É dessa escola que eu estou me referindo. E a metodologia, Suelen, é o que o Luciano até colocou, né? É a metodologia mais cômoda do professor. Eu fico refletindo nesse cômoda. É tão fora do contexto mundial que me lembra a música de Pink Floyd. É bem isso, né? Eu acho, na verdade, tem alguns teóricos que vão dizer, Libani é um deles, que talvez não caiba mais um professor 100% tradicional, porque os alunos da época que a tendência tradicional ela foi implementada já não existem mais. Ainda que eu queira, vocês podem, por medo ou temor, talvez ficarem mudos, né? Mas estão ali já buscando, estão falando, estão criticando. Hoje o aluno não é mais o mesmo. Se o aluno não é mais o mesmo, eu não posso trazer a mesma metodologia de antigamente. Eu assisti um vídeo esses dias de um professor que ele dizia assim, uma entrevista, né? E a interlocutora dizia assim, professor, o que você diria para um professor que tende e insiste a continuar com a tendência tradicional e acha que ela é a melhor de todas, ela é a que funciona, ela é a que dá certo. Aí ele diz assim, eu pegaria esse professor e rodaria na cidade dele pedindo para que ele achasse um engraxate, ou um datilógrafo,
ou um mimeógrafo? O que é que vocês acham que ia acontecer? Fala aí, minha gente. Escrevam. Espera aí que eu vou falar disso, Natalício. Com certeza, né, vocês não iriam achar esse tipo de profissional. Então, da mesma forma, é hoje. E Natalício chama a atenção de uma coisa, eu acho isso, Nazelmar, que não encontraria, ou pelo menos não com facilidade. Na verdade, eu acho que não encontraria, viu? Porque hoje você achar um datilógrafo ou um mimeógrafo, eu desconheço. Né? Quando o Natalício traz a ideia de mesclar as tendências, era isso que eu queria chamar a atenção. Quando eu estou apresentando aqui para vocês a tendência, e aí, necessariamente, eu costumo dizer que nada é neutro. Até o meu discurso, ele não é neutro. Eu não consigo desarticular ou separar o meu discurso do que eu acredito, né? Mas na tentativa disso, eu estou trazendo a ideia de que não existe uma tendência melhor ou pior. Existem tendências diferentes. E que hoje é muito difícil um professor ele dizer ou ele se autodeclarar 100% de uma única tendência. Por quê? Porque tudo vai depender do contexto, tudo vai depender do momento, tudo vai depender do que esse professor acredita. Então, sim, eu também acredito nisso, do que Natalício coloca, que a gente vai ver aqui todas as tendências e as metodologias utilizadas em cada tendência, mas eu nunca vou poder dizer para vocês qual é a melhor, qual é que funciona. Lembra que eu falei anteriormente de uma pergunta que uma vez fizeram para Rubem Alves, qual é a metodologia que funciona? E aí ele respondeu, funciona aquela que dá certo. Então, eu também acredito nisso, né? Que a gente tem alunos diferentes, a gente tem contextos diferentes, e para cada aluno e para cada contexto, a gente vai adequando a estratégia metodológica que mais se adequa àquele lugar, aqueles alunos e aquele contexto. Elísio diz assim, um desses fatores para a mudança, ser padrão em todas as escolas, exemplo, em qualquer escola que você for, o assunto é o mesmo. É possível? Eu não entendi. O acesso ao conhecimento também não é mais o mesmo, exatamente. Então, esse aluno não é mais o mesmo, a facilidade de acesso desse conteúdo não é mais o mesmo. Pode fazer, Natalício. Aqui é o momento de provocação. Mas aí eu vou falando, certo? Só para terminar essa tradicional. Podem ir escrevendo aí. Ou se quiser o áudio, é só vocês ativarem o microfone, tá, gente? A metodologia. Se a gente está falando dessa pedagogia tradicional, dessa tendência tradicional, eu estou trazendo a metodologia de aula expositiva, de exercício, de lição de casa, dessa exposição oral, enfatizando sempre a necessidade de exercícios de decoreba, exercícios sempre com o objetivo de memorizar. Quem nunca fez soma, arma e efetue de A a Z, levanta a mão. Né? Porque, na minha época, essa era a ideia. Você aprendia quanto mais você repetia. E aí a gente fazia arma e efetue de A a Z, gente. Eu estudava estudos sociais, história, geografia, com questionário de 50 questões. Porque eu precisava gravar exatamente, item por item, palavra por palavra, o que o professor estava dizendo. Né? Aqueles inúmeros coletivos de lobo, matilha, alcateia, preposição, até hoje eu sei, né? A, ante, após, até, com, contra, de, desde. Por quê? Eu posso, e na época, com certeza, poderia nem saber utilizar corretamente as preposições, mas eu precisava saber quais eram elas. Eu precisava decorar as preposições. E, equivocadamente, alguns hoje vão dizer, mas isso aqui era bom. Era quando o aluno sabia. Hoje, o aluno não precisa mais saber nada. Essa ideia de construtivismo, por exemplo, o aluno não precisa saber nada. A gente tem um bocado de aluno que não sabe as fórmulas, que não sabe fazer 2 mais 2 são 4. E aí eu trago para vocês a provocação de talvez o desconhecimento. Porque quando eu estou trazendo para vocês que, e aí é o que eu estou falando da não neutralidade, né?
inevitavelmente eu trago para vocês o que eu acredito enquanto metodologia, enquanto tendência, enquanto estratégia de aprendizagem, não significa dizer que eu não preciso fazer com que vocês aprendam ou que vocês saibam, ou que não é importante esse conhecimento. Não é isso que eu estou me referindo. O que eu estou dizendo para vocês é que a gente precisa, deve, inclusive, aprender tudo isso, mas a gente, mais do que isso, precisa aprender a utilizar esses recursos. Porque eu entendo e acredito que de nada adianta eu saber e decorar todas as preposições se eu não sei fazer a utilização delas. Então, a ideia hoje é que eu saiba, sim, esse conteúdo, mas mais do que isso, eu saiba aplicar e utilizar esse conteúdo. Aí o Eurivaldo diz assim para a gente, lembro de uma professora de matemática que ela não admitiu o aluno trazer questões diferentes do que foi dado na sala de aula. E ainda existe. Né? A gente ainda tem professor de matemática, por exemplo, que ou o aluno reproduz a estratégia de cálculo que ele apresentou, ou ele não considera aquela questão. Certo? E aí é o que a gente vai falar da pedagogia tradicional, da tendência tradicional, nessa relação professor-aluno. O professor acredita que ele é o único sabedor daquele conteúdo, ele é o detetor do conhecimento, e o aluno só reproduz, certo? É ele que traz a autoridade e a disciplina. Se eu estou falando desse professor e dessa relação e dessa metodologia, qual tipo de avaliação que esse professor vai trazer? Uma avaliação pontual, classificatória, excludente, que diz que se o aluno não reproduziu da forma que eu quero, e aí eu trago para o exemplo de Alceni, né, de matemática, não, de Orival de matemática, ele está errado. E para mim ele tirou 2, ele tirou 3 ou ele tirou 0, e eu já classifico ele como meu aluno 2, ou meu aluno 3 ou meu aluno 0. Eu desconsidero o processo dele, inclusive para a resolução daquele cálculo matemático. E só considero o resultado. Né? E aí eu estou entendendo que, e aí existirão nessas práticas, né? Aquele professor que vai dizer, vocês estão conversando aí? Vocês estão de conversa? Me aguarda, na prova eu quero ver. Na prova continua, que eu quero ver você conversando. Fiquem aí conversando, que eu vou dar um teste surpresa. Eu utilizo, inclusive, a avaliação como forma de ameaça de temor. Certo? Deixa eu ler aqui que passou alguém... Falou alguma coisa aqui. Natalício, por exemplo, é verdade que o Japão predomina a pedagogia tradicional? Não estou conseguindo voltar. Peraí. Parece que dá certo. No Brasil, peraí, minha gente, deixa eu conseguir ler. No Brasil, vivemos um desafio gigantesco. Falta de valorização da educação, pelos profissionais, desvalorização, crítica ao modelo de ensino teórico, como aplicar a didática no cenário em que as questões vão além do aluno, já que pais, sociedade e agora, cadê? Governo questiona o papel do professor. Metodologia do medo. O problema do sistema educacional brasileiro é que essas tendências são jogadas nas escolas públicas brasileiras. Muitos professores saíram do tradicional e não conseguiram entender de forma correta a ideia do construtivismo. Hoje ficaram no meio do caminho e, consequentemente, a qualidade de ensino caiu drasticamente. É o que nós estávamos falando na aula anterior. A gente vive um processo de desafios constantes e que extrapolam, concordo com todos vocês, a profissão docente, né? Daqui para frente, na terceira semana, a gente vai se debruçar um pouquinho sobre esses saberes docentes e competências docentes, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas eu acho que a gente aqui está nesse processo formativo, que eu penso que é no caminho inverso do que vocês vêm trazendo como esse cenário educacional. A nossa ideia é entender para aplicar. Né? A partir do momento que eu entendo hoje que a gente está numa sociedade diferente, que a gente está numa sociedade do conhecimento, como vocês falaram, de aceleração desse conhecimento, de aceleração, de facilitação de acesso a esse conhecimento, desse aluno conectado, interligado, 24 horas, eu entendo que eu não posso mais trazer
uma estratégia metodológica onde somente eu acho que eu sei, ou somente por memorização ou por decoreba. A gente vai estudar mais na frente o que a gente tem chamado de metodologias ativas, né? Que é a ideia de metodologias didáticas que entendam o aluno como participante desse processo. E que eu acho que isso vai muito além da ideia da ideia de construção do conhecimento ou do próprio construtivismo. Os estudos neurológicos, por exemplo, tá aí para dizer como esses indivíduos aprendem. Aí Luciano coloca a ideia do Japão. E ele chama atenção para a depressão e do suicídio, né? Na verdade, Luciano, eu costumo dizer o seguinte: é difícil a gente comparar os diferentes. A ideia seria comparar os iguais, né? Então, a gente não pode, eu penso, isoladamente, comparar uma estratégia metodológica para culturas completamente diferentes. Por que, Suelen, você está dizendo isso? Porque no Japão a gente tem indivíduos com culturas diferentes, com hábitos diferentes, com perspectivas diferentes, né? E com objetivos diferentes do Brasil. Então, quando eu estou dizendo isso, por exemplo, não sei se você já... Eu tive a oportunidade de estudar no Cefet com uma aluna que ela era descendente de japonês. E ela, gente, era muito curioso. Ela chegava em casa, ela tinha mais duas irmãs, e eles almoçavam, né, com o livro do lado. Ela terminava de almoçar, ia fazer atividade de casa, estudar e tal, só ia parar lá para as 5 horas para tomar banho e tal, e acabou. Essa era a rotina de vida dela, né? Então, se a gente pensar hoje o aluno, eu não estou querendo dizer com isso que é certo, que é errado, que é melhor, o que é pior, mas eu estou dizendo que são hábitos culturais diferentes. Eu estou falando de famílias que recebem essa metodologia de uma forma diferente. Hoje a nossa realidade são, primeiro, alunos com total desestrutura familiar, total desestrutura econômica e social. Então, esses alunos, muitas vezes, não têm nem onde estudar, não têm acesso a livro, não têm acesso ao básico, a caderno, a comida. Então, como é que eu posso dizer que esse aluno precisa ter 2 a 3 horas de estudo em local adequado, com boa iluminação, que os pais precisam incentivar? Se eu estou falando da realidade de um aluno que não tem o que comer, que dorme no chão, que não tem um banheiro para fazer xixi, para fazer as necessidades básicas dele, que no turno oposto ele precisa estar trabalhando, que ele precisa estar vendendo bala, não sei o que, no sinal, né? Que muitas vezes eles são explorados sexualmente. Então, eu estou falando muito além do que estratégia de aprendizagem. E é isso que eu trago para a gente refletir enquanto provocação, que vai muito além das tendências, seja ela qual for. Né? Lembra que eu falei a aula passada, Luciano, eu acho que você estava na aula, né? Sobre uma historinha, um vídeo. Eu vou procurar esse vídeo para postar aqui para vocês. De um professor que ele dizia se sentir desafiado todas as aulas por um aluno e que esse aluno depois ele se suicidou. Vocês lembram dessa história? E que aí a mãe chega para o professor para perguntar, né? Para que o professor contasse a eles o motivo pelo qual o aluno se suicidou. E aí ele diz que ele não sabia. E que depois disso ele ficou refletindo o quanto ele teve o tempo inteiro preocupado somente com o conteúdo e esqueceu de se preocupar com aquele indivíduo. Então, quando eu começo a aula hoje de tendências pedagógicas para falar de vocês, de que existem escolas que são asas, eu trago para vocês a possibilidade de voo, gente, que vai além dos conteúdos, vai além do que a gente está pensando com sucesso. Eu trago, inclusive, para a gente refletir a provocação do que é sucesso. Às vezes a gente começa a dizer assim, o aluno que evadiu de um curso de matemática, de física, de computação, é um aluno evadido, é o aluno do fracasso, é o aluno do insucesso.
Às vezes esse aluno foi cantar e virou um cantor, ultra mega, um jogador de futebol. Sei lá, eu estou aqui viajando, mas eu quero dizer isso, né? O que é sucesso para a gente? Será que sucesso é ele ir, terminar, se formar, virar professor, seguir a carreira? Ou sucesso é ser feliz, é fazer o que ele gosta, ele tá bem? Né? A gente precisa se questionar um pouco com isso. Alguém falou do vídeo. Vocês assistiram meu dever de casa? Lembra o dever de casa, quem estava na aula passada? Aí o Wilson traz aqui, ó, o problema é que a maioria das escolas estão com infraestrutura inadequada do século XIX, professores do século XX e alunos do século XXI. Se as escolas e professores não se ajustarem a esse novo contexto, esses problemas que nos perseguem há anos, há anos persistirão. Opa. Assistiram? É maravilhoso, fala a verdade. Eu adoro esse filme. Eu acho que ele, eu disse a vocês, né? Ele me faz acreditar que é possível sim. Né? Que a gente precisa pensar e tentar fazer as coisas diferentes, sim. E aí eu não estou falando de qual é a melhor tendência, eu não estou falando qual a tendência que a gente tem que seguir, eu não estou falando qual é o que funciona, não. Eu estou falando de a gente ser gente. A gente entender que a gente é gente ensinando a gente. Né? E que é esse feeling que a gente precisa ter. É dessa contextualização que, não sei se foi Emerson, falou no início da aula, que a gente precisa levar em consideração quando a gente está escolhendo a estratégia metodológica ou quando a gente está pensando em qual tendência a gente se aproxima mais. É a gente entender para quem que a gente está trazendo esse conteúdo. Né? E a gente não pode ser insensível a isso. Então, dando prosseguimento, nessa pedagogia tradicional, ou nessa tendência tradicional, a gente está falando dessa escola reprodutora, com conteúdos enciclopédicos, onde o professor é o centro do conhecimento. E esse estudante, Suelen, esse estudante ele é passivo e receptivo. Aí me digam vocês, como o Wilson colocou mais lá na frente, como é que esse jovem hoje, porque meu filho pega o celular e ó, vai lá com o dedinho e acessa o jogo que ele quer. Esses dias ele excluiu o Netflix do meu celular. Aí eu, Guilherme, você tirou o Netflix do meu celular? Tirei. O menino tem 2 anos e 10 meses. Né? Como é que eu posso entender que cabe hoje ainda a ideia desse aluno passivo e receptivo? Eu não concebo, gente. Né? Ainda que eu esteja trazendo esse conteúdo dentro da pedagogia tradicional, eu não consigo conceber a ideia ainda de alguns professores acharem que esse aluno ele é apenas passivo e receptivo. Existe, Suelen? Existe. Aquele professor que quando o aluno vai tentar falar, ele vai tolir, ele vai reprimir ou ele vai punir esse aluno. Então, seja pelo amor, pela dor, ele vai tornar esse aluno passivo e receptivo, né? Mas não significa que esse aluno seja passivo e receptivo. A ideia desses conteúdos humanísticos e enciclopédicos é que você vai associar a ideia desses, não é humanísticos de humanidades, eu estou falando de conteúdos humanísticos e enciclopédicos no sentido de quanto mais, melhor, né? É só da leitura, é só do livro, é só da decoreba. Eu não reflito sobre aquilo. É como se eu dissesse, eu trago para vocês uma teoria, eu trago para vocês um estudo, e eu quero pura e simplesmente que você acredite naquilo como única verdade absoluta. Você não tem sequer a possibilidade de contra-argumentar, de questionar ou de discordar. Isso, obrigada, Natalice. O filme é esse, Como Estrelas na Terra. Né? É só a título de Netflix do final de semana. E a avaliação, como nós falamos anteriormente, é essa avaliação classificatória. Os métodos, né? O método expositivo, né? O professor fala, o aluno ouve. E pensando na preparação, apresentação, assimilação, generalização e aplicação. Então, pensando o método expositivo dentro da tendência tradicional, é como se todo e qualquer conteúdo pudesse seguir essas fases, né? De apresento para vocês assimilarem e
generalizarem e aplicarem. Então, é essa ideia de conhecimento único e de verdade absoluta. Eu não reflito sobre algo ou eu não relativizo algo. Eu coloco aquilo como única verdade. Acho que no interior esse tipo de ensino tradicional é predominante. Emerson, não é só no interior, não. A gente viveu, nós somos frutos da tendência tradicional e ainda hoje a gente ainda é submetida a essa tendência tradicional. E volto a dizer, eu não estou dizendo que é bom ou é ruim. São escolhas, né? Eu só acho que algumas perspectivas não cabem mais, como essa ideia que nós colocamos agora desse aluno passivo. Não existe mais, né, gente? Elísio colocou aqui para a gente que trabalham com educação e temos professores que ensinam na educação pública, eu acho, né? E no ensino particular. O mesmo assunto do mesmo jeito. Pergunto, por que ele tem sucesso na particular e na pública não? Será que ele está no século XIX e da escola pública do século XX? Discordo plenamente. Temos muitos fatores que implicam nisso. E a família é quem diz como vai ser esse aluno. Na verdade, Elísio, é disso que eu estava falando. Né? A contextualização, o slide, ele tanto está disponível para download agora, se você quiser, se você olhar aí debaixo do meu slide, tem uma folhinha que você pode fazer o download, como todos os slides apresentados, eles estão no AVA, né? No ambiente de vocês, na segunda semana, certo? Esse de hoje especificamente, é porque só vai ficar disponível para vocês de hoje para amanhã, meia-noite. O que acontece, quem foi que falou que discorda? Foi Emerson? Não, peraí. Elísio. O que acontece, Elísio, é que a gente não pode usar a mesma estratégia em contextos diferentes. Eu acho que você estava na aula passada também, eu dei o exemplo até do vídeo que eu passei, lembra? Para uma escola particular em Brasília e uma em Salvador. Eu falei sobre um documentário, Super Size Me, que falava sobre alimentação saudável e o exemplo do McDonald's que eu dei. É mais ou menos isso. Eu não tenho como trabalhar a mesma estratégia metodológica se eu estou falando de um lado de alunos que nunca comeram McDonald's e de outros que vivem comendo McDonald's ou comida pré-fabricada porque os pais não têm tempo, mas têm dinheiro para comprar essa comida. Então, é disso que eu estou falando. Que eu preciso adequar a minha estratégia metodológica ao público que eu estou inserido. E aí a família, ela dialoga com. Mas eu também não posso me esconder dizendo que o problema do meu aluno não ter aprendido é só que a família não apoia. Lembra do professor lá da escola que são asas? Lembra da reflexão? É disso que eu preciso que vocês saiam dessa disciplina pensando. Toda vez que vocês saírem pela porta da sala, vocês vão se perguntar se eu fiz, será que eu fiz hoje tudo que eu pude para que esse aluno aprendesse? Será que eu usei todas as estratégias metodológicas possíveis para alcançar esse meu aluno? E quando eu estou falando disso, eu estou falando que a minha estratégia metodológica para aquele aluno que não tem o que comer, que não tem a família em casa, que não tem um computador, que não tem um caderno, que não tem a mãe em casa, que é explorada sexualmente, vai ser completamente diferente da estratégia metodológica utilizada. Alguém quer falar que ativou o microfone? É isso? Deixa eu ver. Eu estou falando que a estratégia metodológica utilizada para que esse aluno que agora tem tudo isso vai ser completamente diferente. Não sei se todos têm conhecimento, mas o Brasil pretende aprovar o projeto de homeschool. Pois é, eu estou, confesso a vocês, que preocupadíssima com isso. Eu vou só abrir um parêntese, Luan, porque eu não posso deixar batido o que você traz, só para a gente refletir. Quando eu estou falando, né, desse exemplo desse professor, do aluno que se suicidou, que eu acho esse vídeo é muito bacana. Eu remeto ele várias vezes na aulas para que vocês entendam, porque eu acho muito apropriado. Eu estou entendendo que a única coisa que eu quero que esse meu aluno, que esse meu filho tenha é o conteúdo enciclopédico. E aí é o que alguém trouxe na aula passada, dizendo assim, professora, será que com essa tecnologia nossa profissão não está ameaçada?
Vocês lembram disso? É disso que a gente está falando. Se eu entendo que meu aluno ele só precisa de conteúdo, eu não preciso estar aqui. Certo? Não precisa de tutor, não precisa de professor em sala de aula. O aluno vai lá, pega o livro, estuda, né? Pega lá a enciclopédia de 1900 e bolinha e estuda e pronto. Ele reproduz aquilo e acabou. Tá tudo legal, massa, bacana. Agora, se eu entendo que a função da escola, que a função da sala, que a função do professor, ele vai muito além do que só reprodução de conteúdo, eu entendo que é impossível dentro de casa, somente eu e meu filho, ou somente um professor particular e a criança, conseguir todas as habilidades, competências que eu entendo como sendo função também da escola. Eu estou falando de relação interpessoal, eu estou falando de madureza emocional, eu estou falando de interlocução, eu estou falando de desafio, eu estou falando de mediação, eu estou falando de questões, gente, que vão muito além do que só conteúdo. Eu acho que eu falei para vocês na última aula, eu tive uma experiência de minha filha ter ido um ano antes para a escola. E porque, na minha cabeça, e olha, eu sou pedagoga, né? Na minha cabeça, anteriormente, o fato dela saber reproduzir, acompanhar a turma e tal, era o suficiente naquele momento. E hoje eu vejo o quanto ela é despreparada emocionalmente, tanto que eu já sinalizei para a escola, né? A depender de como seja esse ano, a gente vai repetir ela de ano. Por quê? Não adianta ela saber fazer fração imprópria, transformação de medidas, se ela não consegue resolver um probleminha dela com o colega, se ela não consegue dialogar e resolver uma discordância numa apresentação de um trabalho com a equipe. Então, é dessa madureza e desse amadurecimento emocional, psíquico e social que eu estou falando. E é dessas questões que eu estou trazendo, como o trabalho em casa ele é impossível de dar conta. Se a gente se remeter, por exemplo, à educação infantil, eu estou falando, inclusive, de solucionar conflitos, de eu entender que eu nem sempre ganho, não trouxe água. Você está percebendo, né, Anderson? Minha voz já está aqui, eu já estava quase pedindo a vocês 2 minutos para eu beber água. Exatamente, vixe, agora você, ó, foi no ponto. Já estou ficando rouca. Eu vou pegar 2 segundos só para não perder a linha. Então, são dessas questões que eu estou colocando que a gente não consegue dar conta, gente. Uma das questões de habilidades da educação infantil, por exemplo, é a solução de conflito. É um menino querer um brinquedo, o outro querer outro, o outro querer puxar daqui, puxar dali, dizer, opa, calma aí. Agora é hora de Joãozinho, daqui a pouco é hora de Mariazinha, e eu abro mão para você, você abre mão para mim. Natalício falar uma coisa, Celiton falar outra, e Alceni discordar, e vocês poderem dialogar e conviver dentro do mesmo espaço, com ideias diferentes e construindo de forma diferente. Porque, gente, a gente só aprende quando a gente é desafiado. E a gente só sai da zona de conforto, inclusive isso é comprovado neurologicamente, quando a gente sai da zona de conforto e a gente mexe nas nossas estruturas neurais. Então, se eu estou aprendendo sozinha, eu estou entendendo a educação de uma forma, a tendência tradicional de uma forma e a pedagogia de uma forma. Se não tiver ninguém para discordar de mim, ou ninguém para me cutucar dizendo, opa, Suelen, mas você não acha que também talvez pudesse ser daquela forma? Eu vou morrer achando que é aquilo. Né? Então, são dessas relações e dessas possibilidades que a escola, e eu não estou falando só de espaço entre 4 paredes, mas escola enquanto possibilidade de aprendizagem coletiva, ela traz. E eu estou trazendo espaços de diálogo, pode ser aqui um ambiente virtual, pode ser a webconferência, pode ser debaixo de uma árvore, pode ser dentro de uma escola de 4 paredes, pode ser num parque, mas desde que sejam possibilidades de troca, de convivência e de diálogo.
Meu filho também está nessa condição, tarará, tarará, e teve dificuldade com a adaptação, minha filha. E com essas relações permite o ser humano agir de maneira colaborativa. Eu disse que quem não sabe o que fala é a Damares. Ah, sim, exatamente, eu entendi. É porque os meninos estavam... Eu entendi o que você colocou. E alguém me perguntou sobre a banca, né? A banca é diferente. A banca não é um ensino em casa. A banca é como era chamada antigamente, né? Ou agora é chamada, ela é um reforço escolar de conteúdo. Ok, e não há nada errado nisso. Minha filha chega em casa, eu sento para estudar com ela o conteúdo. Porque eu entendo que outras habilidades e outras competências já foram trabalhadas de manhã com ela em sala, que não foi só o conteúdo. Então ela teve briga, porque um levantou a mão, ela quis falar, o outro quis falar, e todo mundo teve que escolher o melhor momento para falar. Ela teve que se juntar para aprender a trabalhar em grupo. Ela teve que correr, porque teve aula de educação física. Entendem? A escola é o espaço disso. Gente, eu tenho uma aluna em LC, eu já falei para vocês que eu dou aula em licenciatura de computação em Santo Amaro, né? Eu tenho uma aluna em LC que ela está perto de se formar e ela não sabe trabalhar em grupo. E eu tenho que, na tora, ela deve me odiar por isso, inclusive, dizer que eu não quero o trabalho dela individual, porque no início eu não sabia disso, né? Então ela dizia, professora, eu não consegui me encontrar com um grupo, aí eu acabei fazendo sozinha, aí eu deixava para lá. Aí depois, professora, é porque fulaninha trabalha. Gente, eu comecei a perceber que vai semestre e passa semestre. Ela simplesmente não consegue trabalhar em grupo. Ela não consegue sentar com um trio de colegas e ver como é que vai ser construído, ver quem vai apresentar o quê, quem vai falar o quê. E esse tipo de habilidade a gente não aprende em livro. Não se deve avançar o aluno com dificuldade em conteúdo, pegando o exemplo de repetir o aluno que está emocionalmente não está pronto para o ano seguinte. Peraí. Não se deve avançar o aluno com dificuldade em conteúdo, pegando o exemplo de repetir o aluno que emocionalmente não está pronto para o ano seguinte. Sim, eu entendi que foi o exemplo que eu dei sobre minha filha, mas eu não entendi a pergunta anterior. Você está se referindo ao ciclo, é isso? De que a gente às vezes avança o aluno com dificuldade em conteúdo, é isso? Me ajude aí, só para eu entender. Pronto. O que acontece? Eu não vou me estender muito nisso, porque senão vocês me levam para viajar, viu? Existe uma corrente, e eu também acredito, que traz as aprendizagens enquanto ciclos de aprendizagem. O que quer dizer isso, Suelen? Se vocês pensarem um pouquinho, quem foi que disse que você só pode aprender programação ou, diga aí, um conteúdo de um semestre, alguma disciplina, banco de dados ou cálculo 1, algoritmo, em um único semestre? Quem foi que disse isso? Disseram para a gente isso, né? Mas o tempo de aprendizagem, ele não é diretamente proporcional ao nosso tempo de aprendizagem, né? O calendário existe, a gente utiliza do calendário, mas ele não é diretamente ligado ao nosso tempo cognitivo de aprendizagem. Isso significa dizer que eu posso aprender algoritmo em um mês, mas Antônio precisa de um ano. E natalício, os 4 meses estão bons para ele. Então, quando eu trago o ciclo, teoricamente falando, eu estou trazendo a ideia de que, ainda que Antônio, depois dos 4 meses, não tenha pego conteúdo total de algoritmo, no próximo semestre, quando ele estiver trabalhando outro conteúdo junto com o algoritmo, que ele entenda a necessidade de algoritmo, ou que ele tenha que aplicar algoritmo, ele pode aprender, porque o tempo dele de aprendizagem é outro. Só que o que acontece, e aí eu sei do que vocês estão falando, na nossa realidade educacional brasileira. Nós não temos escolas adequadas para trabalhar com o ciclo, porque não temos infraestrutura
social e econômica desse aluno, e não temos professores, na grande maioria, capacitados para trabalhar com a perspectiva em ciclos. Então, desanda tudo. Mas eu não posso dizer que a culpa é do ciclo. Ah, então eu também vou tomar água, viu, gente? Bora fazer isso, porque Anderson tá me forçando a beber água, que eu já tô ficando sem voz. 2 minutinhos só para eu descer, pegar uma água e voltar, certo? Espera aí, me aguardem aí. Voltei. Trouxe até a garrafinha de minha filha. Ó. Então, vamos lá. Vamos adiantar esses slides que vocês ficam aí, ó. Que as escolas deveriam ter psicólogos. Então, na verdade, oficialmente, todas as escolas têm que ter, que a gente chama de núcleo multidisciplinar. Que é isso? É um núcleo que é composto de pedagoga, psicóloga, fonoaudióloga, para amparar todas as questões que envolvem as crianças. Certo? A questão é que nem sempre as redes têm, e quando tem, elas não dão conta de todos os alunos. Então, essa é a maior dificuldade. Então, nós já vimos isso, né? Em fazermos exercícios, cópias, leituras, repetição. E aí, agora a gente vem para, dentro dessa pedagogia renovada, do... Estou triste, pois estou vendo que minhas aulas são 100% tradicional, mesmo que eu não queira. Então, eu estou feliz, Natalício, porque eu estou te provocando. Esse é o meu objetivo aqui. A gente precisa refletir e a gente precisa se questionar, né? Para que a gente reflita mesmo sobre a nossa prática. Paulo Freire diz, e aí aqueles que discordam me desculpem, mas ele vai dizer que o professor reflexivo é aquele que reflete sobre a sua própria prática, né? E a gente tem que fazer isso cotidianamente, para sempre. Eu nunca posso achar que eu sei tudo ou que eu sou boa em tudo. Eu preciso sempre, e eu estou falando sempre, tá me perguntando, né? Hoje minha aula foi melhor, amanhã vai, né? O que é que eu posso adequar? Até porque nós não somos estáticos no mundo, tudo muda, as ideias mudam, as estratégias. Ontem, por exemplo, eu acabei de dizer a vocês que eu aprendi a usar aqui, né, essas coisinhas aqui, ó, que eu posso agora marcar no slide. Vou fazer aqui só para humilhar vocês, para dizer que eu também tenho habilidades de desenhar. Mentira, tá? Que eram coisas que eu não sabia. Então, hoje eu já usei estratégias metodológicas diferentes do que eu usei na aula passada, que eu não sabia. Né? Então, nós, professores, precisamos sim o tempo inteiro nos questionar, exatamente, Tayana, tá? Iná. Nos atualizar e problematizar, inclusive, o que, é que a gente acha e acredita quanto verdade. Certo? Dentro da tendência renovada do escola novismo, o que foi a escola nova? Vocês já viram isso? Me respondam aí.
Acertei. Hein? Ninguém sabe o que foi Escola Nova. Dá aquela velha pesquisada do lado no Google. A Escola Nova foi um movimento aqui no Brasil, liderado por quem? Isso, bora lá. Liderado por quem? Quem foi que trouxe o movimento da depois nova compreensão da necessidade da infância, questionava. Referência a Google. Isso mesmo, muito bem. Mas ele foi referenciado por quem aqui? Alguém que trouxe as ideias de Dewey para o Brasil. Isso, é um baiano. Muito bem. Isso vocês não podem esquecer. Muito bem, Vitor. Anísio Teixeira. Então, Anísio Teixeira, ele trouxe a ideia da Escola Nova para o Brasil, né, dos pioneiros da educação, que defendia a escola o quê? Três coisas. O aluno era o centro e eles defendiam três coisas. Quais eram? Escola. Bora lá? Quem acertar primeiro ganha uma bala. Pública. Nathalie está liderando, hein? Quem mais? Faltam duas coisas. Pois é, ele trouxe a ideia de tempo integral, mas ele defendia resistindo a usar o Google. Calma, não use ainda. Bora ver o que é que sai daí. Ele trazia tanto que os CIEPs no Rio de Janeiro, principalmente, né, eram aquelas escolas de tempo integral, mas dentro dessa perspectiva ele defendia a escola com três coisas. Era uma escola pública, ou seja, para todos. E o que mais? Não, aí é a tendência, Tainá. De. Ah, muito. Vocês pescaram, fala a verdade. Gratuita e de qualidade. Muito bem. Eram essas três coisas. Era pública, gratuita, né? Pública de qualidade para todos. Certo? Então, era essa a ideia de Anísio Teixeira, né, dos pioneiros da educação. Eles entendiam que o aluno agora era o centro, a escola adequava as necessidades do homem, do indivíduo ao meio. Sim, universalização no sentido de pública. Quando ele trazia a ideia de que a escola era universal, é que a escola era pública para todos. Por isso que universalização. Não deveria existir restrição de educação para uns. Porque lembrem que a gente está trazendo, as tendências elas são históricas, né? Elas eram localizadas historicamente. Então, a gente está trazendo uma ideia de que a educação anteriormente não era para todo mundo. Né? Então, ainda que hoje isso possa parecer surreal, como assim universalização, como assim para todos, né? A gente tem que entender que antes era para uma elite, que a mulher, por exemplo, não tinha acesso à escola, que não era todo mundo que tinha acesso e direito à escola. Então, por isso que ele vem trazendo agora essa ideia de universalização e de para todos, né? Gratuita e pública, porque todos deveriam ter, exatamente assim como a política do SUS. A ideia de que essa educação agora precisaria ser para todos. Então, o que antes o indivíduo precisava se adequar ao conteúdo, né? Precisava decorar, por isso que enciclopédico, né? E aprender o quanto mais conteúdo, independente dele utilizar ou não, independente de fazer parte do contexto dele ou não. Agora a gente está falando de um movimento que entende que o indivíduo, a escola deve se adequar às necessidades desse indivíduo, desse homem. Qual a estratégia, Suelen, pedagógica utilizada, metodológica utilizada dentro dessa tendência? A ideia de fazer esse indivíduo experimentar.
Então, agora o indivíduo, ele experimenta, ele vivencia, ele pesquisa. E ele aprende experimentando e aprende fazendo. Liderado pelas teorias, né, do desenvolvimento de Piaget, que aí alguém falou sobre o construtivismo e Dewey, né, que foi, que trouxe, que influenciou Anísio Teixeira. Agora são 10h22 já, minha gente. Misericórdia. Bora aqui rapidinho. Vou adiantando, certo? Já estou terminando. Porque tá ruim, Selene. Aprender é uma atividade de descoberta, aprendizagem é uma construção do conhecimento e o ambiente também é um meio estimulador. Então, olha como já mudou. O que anteriormente era apenas uma ideia de ensino expositivo, só precisava do professor e do aluno, o professor sabe tudo, o aluno não sabe nada, e ele fala e acabou. Agora, ele vai trazer, inclusive, o elemento do ambiente. Então, o aluno ele precisa estar bem alimentado, estar em condições adequadas. Se tiver muito calor, muito frio, o que for, isso precisa ser levado em consideração. Se eu posso utilizar um recurso metodológico para despertar e aguçar mais o conhecimento desse indivíduo, como um vídeo, um jogo, ele também é bem-vindo, porque isso estimula mais a aprendizagem desse meu aluno. Exatamente como aspecto motivacional, né, de interesse, de curiosidade. Lembra, a gente precisa tirar o aluno da zona de conforto e desafiar esse aluno. E os recursos, eles servem para isso. Essa escola agora vai valorizar esse conhecimento que o aluno traz. Então, não é só o professor que sabe, não é só o professor que constrói conhecimento, mas o aluno também. Então, esse professor agora, ele usa da pergunta, ele usa agora desse questionamento para conseguir trazer esse conteúdo desse aluno para essa minha aula, como forma de enriquecimento. E aí vem a ideia de estimular esses alunos, que são diferentes, para, inclusive, esse compartilhamento de informações. Muito bem, é o que eu ia falar. Com a ideia de interação. Os conteúdos agora não são só enciclopédicos, que quanto mais melhor e maçante, mas eles agora partem dos interesses dos alunos. Um dos objetivos desse professor, inclusive, é fazer com que o aluno entenda, que ele compreenda como ele pode utilizar aquele conteúdo na vida dele, na prática. Onde entra toda essa interação com o contexto familiar na didática. Tudo. Se eu, por exemplo, estou trabalhando com soma e eu vou entender qual o contexto social desse meu aluno, ele é feirante, ele é mecânico, ou a família dele né? É serralheiro, ou, enfim. Eu vou precisar mostrar para ele como é que ele pode utilizar a matemática na vida dele. Eu vou trazer exemplos, inclusive, para começar a minha aula, partindo do contexto familiar e de vida dele. Por quê? Porque é assim que ele vai se interessar por aquilo. Não adianta eu estar falando para ele de fração mista, fração imprópria, área quadrada, se eu não mostro para ele como é que ele pode utilizar aquilo. Mas se eu trago para gente que nunca viu um pedreiro, um marceneiro que trabalha com metro, área quadrada, com medidas, com transformações de medidas assim, de cabeça. Me bote para fazer. Um desastre. Né? Ele dá de 10-0 em muito professor de matemática se bobear. Por quê? Porque ele traz aquele conteúdo para o contexto, para a vida e para a prática dele. Então, ele pode até não saber o que são transformações de medidas, mas ele vai saber com toda certeza utilizar aquelas transformações de medidas. Então, às vezes, a gente tem aluno pedreiro que é analfabeto, mas que manja muito, né, de distância, de área, de perímetro. Então, é disso que eu estou falando. Quando eu estou trazendo a ideia de associar o interesse do aluno e as experiências vivenciadas pelos alunos, é disso que eu estou trazendo. E aí, Nathalie coloca, né? É potencializar o contexto do aluno. É trazer para esse aluno dizendo assim, ó, você aí, você é importante. O que você sabe é importante para cá. Exatamente, são os engenheiros praticantes, né? É importante para mim.
Muitas vezes, eu tenho uma aluna agora lá em Santa Maria que ela diz assim, professora, você está às vezes ensinando o aluno determinada coisa, mas se o aluno perguntar para o professor qual é o ciclo do milho, qual é o mês que ele tem que plantar o milho, o professor não sabe. E aí a gente há de refletir. Como eu problematizei com vocês o que é sucesso, eu vou problematizar com vocês o que é conteúdo, né? Por que a gente estuda na escola a fração imprópria e a gente não estuda o ciclo do milho? Por que a gente estuda na escola, diga um conteúdo de física, vetores e a gente não estuda irrigação? Não sei. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? É porque vocês não vão ter disciplina de currículo, mas assim, o currículo ele não é inocente, gente. O currículo ele é pensado, ele é trazido. Existe muito debate, muito questionamento, inclusive, quanto a esse currículo hegemônico que é colocado para a gente, exatamente dentro dessa perspectiva. Quem escolhe o que está no currículo das nossas escolas? Será que quem escolhe leva em consideração o aluno do campo, o aluno trabalhador? Na grande maioria das vezes, não. Então, a gente poderia estar estudando nas nossas escolas o ciclo do milho, o ciclo do feijão, utilização de adubos orgânicos para alfabetizar, para trabalhar matemática, para trabalhar física, para trabalhar química. Entendem? Então, a ideia agora, exatamente, é partir desse conteúdo que esse aluno traz e a partir daí eu construí esse meu conhecimento. Então, dentro da escola nova, a gente vai ver essa inversão do conteúdo, da tendência tradicional, onde só o professor sabia e ele trazia aquele conhecimento enciclopédico pré-pronto, que precisava ser decorado e memorizado por esse aluno, para agora um conhecimento que ele é levado que leva em consideração o conteúdo que esse aluno traz. Certo? O professor agora, ele não é mais esse detentor do conhecimento, mas ele é um facilitador da aprendizagem que auxilia o desenvolvimento livre e espontâneo desse indivíduo. O aluno agora, o estudante agora, ele é ativo, ele fala, ele tem querer, ele tem vez e voz. E a avaliação, ela não é mais pontual. Eu não classifico e não determino quem são vocês a partir das suas notas, mas eu valorizo o processo. Inclusive, o próprio aluno, ele também se autoavalia. Ele também reflete sobre a sua prática. Que esse aluno cobra mais? Me diga aí. O método. O que antes era repetição, generalização e aplicação, lembra? Quando a gente falou da tendência tradicional, agora eu começo com problematização, levantamento de dados, formulação de hipóteses e experimentação. Não existe conhecimento pronto, único, acabado e verdade absoluta. Auxilia o aluno a visualizar o problema a ser resolvido. E mais, Vitor, ele aproxima o conteúdo desse aluno. Ele entende onde ele vai usar física, onde ele vai usar química, onde ele vai usar computação, onde ele vai usar matemática. Não é mais algo que ele vê na escola. Não existe mais aquela separação de conteúdo de escola e conteúdo de vida. O conteúdo da vida é que vai para a escola e o conteúdo da escola é que vai para a vida. Entendem? É essa a ideia agora de viver aprendendo e aprender a viver. Tudo está interligado, tudo está conectado para que eu possa entender a importância desses conteúdos. E exatamente, Natalício, com essa perspectiva, o professor aprende melhor e o aluno também. E aí, para finalizar a aula de hoje, eu vou dar as 3 primeiras tendências e a terceira é a tendência tecnicista. Onde ela é muito vista, minha gente, a tendência tecnicista, pensem aí, parte do nome. Então, né, Natalício? Onde a gente mais vê a tendência tecnicista, onde é que vocês acham? Vitor! Muito bem, nas escolas técnicas, nos cursos técnicos. É quando a gente, essa escola, dentro dessa tendência, o objetivo dela é produzir indivíduos competentes para o mercado de trabalho.
Então, a ideia, muito bem, Celiton, profissionalizante, a ideia não é refletir, não é construir, mas é aprender conteúdos para serem executados, exatamente. O bom e velho Skinner ou Pavlov, vocês conhecem aquele exemplo de Pavlov dos cães, dos ratos também, né? Da aprendizagem do estímulo-resposta, exatamente. Vocês viram em psicologia, né? É isso, da saliva. A metodologia, a gente vai ter lá disciplinas técnicas, exatamente, o aluno ele é condicionado a uma ideia, a reproduzir um determinado conteúdo, né? Então, a gente vai ter objetos instrucionais do aprender fazendo, o professor agora ele é técnico, ele é responsável pela eficiência do aluno. Na verdade, Luciano, eu costumo dizer que quando a gente mescla, né, a gente não vai ter nenhum professor que ele seja 100% tecnicista. Né? Eu posso, por exemplo, utilizar a estratégia metodológica tecnicista, mas eu posso entender que esse meu aluno ele também traz alguma coisa para me acrescentar. E quando eu entendo isso, eu não estou usando somente a ideia tecnicista. Eu também estou usando a ideia construtivista, eu também estou usando o crítico social dos conteúdos, quando eu estou usando a libertadora, entende? Eu vou utilizar, às vezes, uma metodologia que se aproxima mais de uma tendência, que se aproxima mais de uma teoria de uma determinada aprendizagem, mas eu também utilizo instrumentos de outras tendências. O estímulo-resposta eu vejo como um bom legado para a tecnicista. A tecnicista, ela trabalha, ela parte desse pressuposto do estímulo-resposta, né? Você é condicionado a, todas as vezes que você tiver um problema de apertar o parafuso, você usar determinada chave, e com aquela determinada chave, você aperta aquele determinado parafuso. Quando eu digo, esse parafuso ele precisa ser apertado, quais as possibilidades de apertar esse parafuso? Eu estou abrindo para outras possibilidades. Inclusive para o poder criativo. Vai ter um aluno que vai dizer, não quero apertar esse parafuso com essa chave, não. Eu acho que a gente pode apertar esse parafuso com o meu dente de aparelho, sei lá, né? Mas eu posso estar estimulando, provocando esse meu aluno, tirando ele dessa zona de conforto, para que ele possa, inclusive, encontrar outras possibilidades de resolução daqueles problemas. Entendem? É quando eu começo a navegar por outras possibilidades metodológicas de aprendizagem, que não só a tecnicista. Então, natalício. Eu acredito que educar e viver e o ambiente escolar não tem essa prioridade, mas eu entendi. Eu não gosto muito de generalizar as coisas, gente, porque a gente tem escolas e escolas, professores e professores, alunos e alunos, né? Eu não queria dizer que limita, né? Mas é o que eu digo a vocês, ninguém é neutro, né? Então, involuntariamente, até na escolha das palavras que eu utilizo, eu acabo trazendo o que eu acredito, né? Então, só ensino da técnica, puramente técnica, e como única possibilidade de técnica, eu, Suelen, diria que sim. Eu limito o aluno a partir do momento que eu apresento uma única solução. Mas, não necessariamente, eu posso utilizar só isso. Né? Eu posso pensar em outras possibilidades de aprendizagem de uma técnica que não só pela padronização. Vocês com certeza já assistiram aquele filme de Charlie Chaplin, Tempos Modernos, né? Da ideia de apertar o parafuso, da padronização e da segmentação de aprendizagem. Na tecnicista, a gente vai ter influenciadores de Skinner, a psicologia behaviorista, comportamentalista, ambientalista, onde a gente vai, né, ético, pensar na eficiência e eficácia, na racionalidade, produtividade, neutralidade na escola. Quer ver um exemplo? Me desculpem a galera de computação, mas é com quem eu convivo. Lá em computação, a gente tem esses dois grupos, né, os pedagogos e os professores da área de computação. E às vezes a gente tem alguns entraves nas reuniões, por exemplo, quando a gente pensa
em resolver alguma questão, algum problema. Por que, Suene? É porque uns são bonzinhos, outros são malzinhos? Não, não é isso, não. É por acreditar em estratégias metodológicas de resolver um problema diferente. A galera de pedagogia, e aí eu estou generalizando, né, gente? Existem casos e casos, pessoas e pessoas, mas generalizando, a galera mais da área de humanas, eu poderia generalizar assim, vai muito dizer, a gente precisa dialogar, questionar, problematizar, ver o que é que o outro pensa como possibilidade de sugestão e tal. A outra galera vai dizer não. A gente não está aqui para perder tempo, cada um já traz uma possibilidade, a gente tem que ser produtivo, né? O problema só tem essa forma de ser resolvida, porque horário é assim, porque plano é assim, porque prova é assim, pronto e acabou. E a gente sempre vai dizer, não, não existe só uma forma, né? Não existe só uma forma de aprender, não existe só uma forma de ensinar, eu não posso generalizar, eu não posso. É um pouco disso que eu estou querendo dizer. Existe o certo ou errado? Não. Existem possibilidades. Existe a forma melhor de se adequar ou de funcionar. Certo? Eu vou adiantar que eu estou vendo que o número de participantes está caindo, porque a galera também vai ficando cansado, né? Então, como a minha ideia e como objetivo é que vocês estejam aqui para a gente trocar à medida que a gente vai caindo, porque a nossa aprendizagem também vai caindo, né, gente? O tempo, vocês estão com o mesmo ritmo de voz, mesma coisa, e a gente começa a dar uma cansada. Mas é para eu só terminar essa parte. Claro que você pode utilizar o fórum, podem utilizar o que vocês quiserem, o ambiente está lá para a gente explorar, viu, minha gente? Os conteúdos de ensino, eles vão ser, normalmente, sequências lógicas estabelecidas por especialistas, princípios, leis, e que vão muito se adequar ao mundo do trabalho, ao mercado de trabalho. O que esse mercado de trabalho tem exigido, certo? Dentro da tecnicista. O professor é o técnico responsável pela eficiência, é quem vai administrar essas condições de transmissão. Normalmente, ele vai estar entendendo esse aluno como fragmentado, que vai estar aprendendo a fazer, ele está sendo preparado para aprender a fazer, e a avaliação vai ser na produtividade do aluno. Então, eu estou ensinando a vocês a fazer slide, no final eu vejo quem conseguiu fazer o slide. Se você conseguiu fazer o slide, ok, parabéns, você tirou 10. Se você não conseguiu fazer slide, você não finalizou aquele produto, você não fez aquela sequência, né? O que a galera de computação vai falar do passo a passo, né, na programação, não funciona, não tá legal, né? Então, e no seu estágio também. Ok, Célito, o que você estava falando? Eu não entendi do que você estava falando no seu espaço também, mas depois você coloca, tá? A Inazelmar vem colocando sobre, né, BDA, deixa eu ver aqui, Inazelmar, que eu não li, que você colocou. Cadê? Daqui a pouco eu leio para eu não perder, só para terminar aqui, certo? E é desse tipo de avaliação que eu estou colocando, dentro da tecnicista. Pronto. Semana que vem, eu acho que eu já tinha preparado, pensado nesses slides para 2 semanas. A gente vai se organizar para ver agora as teorias críticas, certo? A gente vai ver a libertadora, a libertária e a histórico-crítica ou crítico-social dos conteúdos, certo? Hoje a gente viu, recapitulando, a teoria, a tendência tradicional, escola novista e tecnicista, certo? O plano de disciplina, deixa eu ver se eu consigo trazer aqui para vocês, e aí vocês podem baixar, mas também vai estar lá no ambiente, certo? Na primeira semana, para vocês utilizarem. Tem lá as referências, sugestões de referências bibliográficas e referências complementares que vocês podem utilizar. Já adiantando, tem um livro muito bom de Libânio chamado Didática, que traz de uma forma bem legal esses conteúdos, se vocês quiserem. Eu estou carregando aqui a apresentação, deixa eu ver se vai o plano da disciplina para vocês verem. Deixa eu ver.
Ai, não, foi a da aula passada. Enfim, mas o plano da disciplina, deixa eu ver aqui como é que ela tá. Ah, tá no ambiente já. Vocês vão ter acesso. Tem esse ambiente virtual que eu falei para vocês, que é do EduCapes, certo? Não foi disponibilizado ainda, porque vai ser disponibilizado a partir de hoje, meia-noite, tá bom? Eu vou terminar. Vale como livro de cabeceira? Com certeza. É porque começa, Marivaldo, e para os demais colegas, né? A partir de meia-noite de hoje para amanhã, a disciplina fica visível para vocês, certo? No mais, tem uma do CAPES. Se vocês colocarem aí, vocês conseguem acessar. Vocês colocam lá, busca didática. Tem muito material bacana já feito e produzido por outros professores anteriormente. Então, fiquem à vontade para estudar. O tema dessa aula de hoje, né, da segunda semana e da próxima, são tendências pedagógicas. Então, vocês encontram nesses livros de referência e nesses materiais produzidos pela EduCapes. Podem se sentir à vontade para vocês assistirem, verem, visualizarem, estudarem. Oh, Natalício, que bom, que bom, que bom. Né? O nosso objetivo é esse, né? É a gente trazer asas para vocês e para todo mundo. A gente precisa multiplicar isso aí para todo mundo, certo? Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela parceria de sempre. Texto do professor que nos marcou. É para ser postado no AVA? Vai ser na primeira semana, que começa amanhã, né? No domingo. Vocês já podem colocar. É simples, viu, gente? É só um diálogo entre a gente mesmo, para vocês colocarem sobre o professor que marcaram vocês, o que é que esse professor tinha, quais as características e o que é que vocês colocam eles, o que é que vocês acham, por que é que vocês acham que eles foram professores que marcaram vocês, certo? Muito obrigada pela parceria, pelo apoio, pela escuta e pela participação de todos vocês. Semana que vem estaremos novamente juntinhos, unidos, nesse calor. Hoje, 2 de fevereiro, dia de Iemanjá, quem gosta, comemora, né? Sintam-se à vontade. Bom final de semana para todos vocês. Bate beijo. Eu digo a vocês que eu me sinto Xuxa nesse final, né? Beijo para minha mãe, para meu pai, para toda a minha família. Sintam-se à vontade para mandar e-mail. Acho que Anderson me mandou um e-mail até, né? Sintam-se à vontade para mandar e-mail, mensagem, dúvidas, questionamentos, tudo que vocês quiserem. E estamos juntos, certo? Beijo!